Ouvintes da Rádio Planetário, estamos neste momento aqui no município de Soledade, na Delegacia Regional, para conversar com a delegada doutora Fabiane Bittencourt, delegada regional, para falar um pouco sobre também o mês da mulher, Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer de mama, mês de prevenção da mulher, mas também uma pauta muito importante. Tivemos recentemente um número expressivo, um aumento de casos de feminicídio no Brasil. Ou seja, continuamos tendo essa média por ano, um problema que parece que já está enraizado, mas que a polícia está aí combatendo, inclusive com Soledade aqui tendo uma queda expressiva também nos homicídios. Delegada Fabiane, obrigado por participar conosco aqui da Rádio Planetário, Rádio Líder também, e a gente sabe do trabalho muito sério que a senhora desenvolve, por isso viemos hoje aqui, temos a satisfação de ser recebidos aqui na Delegacia de Polícia. Falar um pouco sobre essa questão dos números do aumento nos feminicídios. O que se deve esses números e o que a Polícia Civil tem feito para coibir justamente esse problema? Boa tarde. Boa tarde, saudações a todos que estão nos assistindo, os ouvintes, né, da Rádio Líder Planetário. Então, uma satisfação muito grande estar aqui conversando com a nossa comunidade. De fato, né, a questão dos feminicídios é um problema social, né, que assola não só a nossa região, mas o estado e o país também. E o feminicídio, ele é um crime de difícil embate, né, é difícil a prevenção do feminicídio, porque diferente das outras esferas de criminalidade, que a gente já sabe como atuar, né, como agir, se existe um número muito grande de homicídios e os homicídios são vinculados normalmente ao tráfico de drogas, a gente faz um enfrentamento no tráfico, a gente hoje tem protocolos, né, de atuação com relação ao enfrentamento dos crimes de homicídios. Em contrariedade a esse cenário, os crimes de feminicídio são crimes que não existe uma lógica, né? Eles acontecem dentro das casas, dentro das famílias e muitas vezes a polícia não consegue prever quando ele vai acontecer. Eu trabalho, né, com violência contra a mulher desde o início da minha carreira, então eu já estou com 17 anos de polícia e desde o início da carreira a gente trabalha diariamente com essas questões de violência contra a mulher. E eu tenho dito que não existe outra forma de se enfrentar o feminicídio que não seja por meio educativo, né, que não seja por meio da orientação, né, abordar as nossas mulheres, as nossas vítimas, levar a informação e levar a elas, né, a necessidade da realização do registro da ocorrência policial. Os últimos mapas do feminicídio no nosso estado, que inclusive nesses mapas a nossa região pontuou, né, que foram crimes de feminicídio do ano passado, do ano de 2023, então a nossa região fez parte desses índices. Fica constatado, né, em todos esses mapas dos anos anteriores, que a maior parte das vítimas de feminicídio, cerca de 70% das vítimas de feminicídio, elas não contam com ocorrência policial e muito menos, né, com a decretação de medida protetiva. Então significa que as mulheres que estão sendo vítimas de feminicídio, né, 70% das vítimas de feminicídio no nosso estado, elas não contam com qualquer atuação do estado. Por isso que eu tenho dito, para a gente enfrentar o feminicídio, a gente precisa orientar as mulheres, né, as vítimas, de que elas precisam registrar as situações de violência, né, porque, por incrível que pareça, o registro de ocorrência policial, ele salva aquela mulher de ser uma eventual vítima de feminicídio. Então, eu entendo que o trabalho tem que ser esse, né, a gente interpelar as nossas mulheres sobre a necessidade dessas denúncias, levar a situação de violência a conhecimento da polícia, né, do Estado, para que as medidas possam ser tomadas e essas mulheres saiam, então, desses índices, né, dessa probabilidade de acabarem sendo vítimas de feminicídio. Porque a gente sabe que, embora as vítimas de feminicídio elas não contem com ocorrência policial, não significa que elas nunca tenham sido vítimas, né? Significa que elas nunca denunciaram, né? E isso é um dado que nos chama muito atenção. Por isso que aqui na nossa região a gente tem feito, né, um trabalho muito intenso em cima da questão dessa divulgação, questão da realização de palestras, né, de falas para as nossas mulheres, para justamente, né, fazer esse chamamento, fazer com que as nossas mulheres registrem a ocorrência policial.
Por isso que a gente, embora a gente possa dizer que a gente tem um número, né, expressivo de ocorrências policiais na região de violência contra a mulher, pedidos de medida protetiva, né, inclusive, isso é um dado que a gente não entende como negativo, porque num primeiro momento a gente precisa que as nossas mulheres denunciem, porque quanto maior o número de ocorrências eu tiver, né, naquela cidade, naquela região, provavelmente menor será o número de feminicídios naquela localidade. E é o que tem acontecido aqui na região, né? Nesse ano de 2025, felizmente, nós não tivemos nenhum caso de feminicídio ainda, então isso, né, é um número que tem que ser comemorado. Na mesma toada, né, nós tivemos uma redução muito expressiva, né, com relação aos casos de homicídios na região e, em especial, em Soledade, que nós já contamos com uma redução dos índices de homicídio na faixa de 90%. Então, nós tivemos um único caso de homicídio em Soledade este ano de 2025, se contrapondo a 12, 13 casos nos anos de 2024, nos anos de 2023. Então, a gente percebe que a nossa redução ela tem sido expressiva, né, em todas as frentes relacionadas a práticas de crime contra a vida, né, seja homicídios, seja feminicídios. Então, a gente tem comemorado esses números na polícia. Isso, como dito, tem sido resultado, né, de um trabalho tanto na área né, dos crimes, né, com violência, homicídios, da repressão, né, aos crimes de tráfico de drogas, organizações criminosas, e no crime de feminicídio em vista desse trabalho preventivo que nós, né, por prática, realizamos aqui na região. Até, inclusive, um ponto importante, delegada, que a gente sempre acompanha, isso, nessa questão, como a senhora falou, não tem como prever, né, porque é um crime que acontece de forma banal, uma discussão, uma briga ali, acaba gerando o parceiro matando a sua parceira. E eu me lembro que até, inclusive, em época de pandemia, tinha a questão das máscaras roxas que as mulheres podiam comprar, se divulgou muito a questão da Sala das Margaridas também, que era aquele cantinho para a esposa. Tem cidades, inclusive, que tem até uma espécie de albergue para mulheres que acabam sendo do lar, porque existe esse medo, a mulher, e o que falar para elas nesse momento, porque com certeza muitas vezes, as próprias ouvintes nossas, às vezes estão nos ouvindo e estão passando por isso no dia a dia, né? Mas a mulher tem aquele medo, ela tem uns filhos, ela não tem para onde ir, e ela sabe que se ela denunciar, daqui a pouco a polícia vai na casa. Essa na lógica da vítima pensa isso, vão prender o parceiro, e aí ela tem medo que a pessoa saia da cadeia e faça ali, né, acabe machucando os filhos, mate a esposa. Quer dizer, o que dá para falar para elas, como que elas podem procurar essa ajuda sem se expor, porque eu acho que o medo da mulher quando ela é agredida é justamente esse, ela buscar o pedido de socorro, mas acabar se expondo para o parceiro e aí tem uma represália mais para frente. Bom, atualmente aqui na região, não só na região, né, no estado todo, nós temos inúmeras medidas que garantem a proteção da vítima, né? Recentemente, nós temos a utilização aqui na região, né, por meio de uma lei estadual, né, que foi criada, que implementou, né, esse serviço, que é o uso das tornozeleiras eletrônicas. Então, aqueles casos em que a vítima conta com uma medida protetiva, né, muitas vezes é caso de prisão do indivíduo, ou quando ele sai do presídio, o Poder Judiciário determina a instalação de uma tornozeleira eletrônica, a vítima recebe um aparelho telefônico, né, para ser avisada em caso de aproximação. E isso, de fato, tem sido um mecanismo que tem garantido muito a proteção das vítimas de violência contra a mulher, principalmente aquelas detentoras de medidas protetivas. Então, no nosso estado, né, os dados demonstram que daqueles autores que utilizam tornozeleiras eletrônicas, nós não tivemos nenhum caso de feminicídio no estado desses indivíduos, por parte desses indivíduos. E os próprios índices de descumprimento de medida protetiva, né, por parte dos indivíduos que utilizam a tornozeleira também é um índice pequeno. Então é mais um instrumento que garante às vítimas, né, uma proteção, justamente de denunciar o autor da violência e garantir, né, que elas não serão, né, vítimas novamente de uma nova atuação, né? Como disse também, os dados, né, os índices de feminicídio também demonstram isso, né? As mulheres que estão morrendo são as que não contam com ocorrência policial. Então, aquelas vítimas que contam já com pedido de medida protetiva decretado, elas têm muito menos chances de serem novamente vítimas. Então, as mulheres erram quando acham
que se elas denunciarem a situação de violência, elas vão aumentar as chances de serem novamente vítimas, né? Na verdade, elas diminuem a chance de serem vítimas, né? Então, são mecanismos todos esses que, de forma conjunta, ofertam essa proteção às nossas mulheres. Fora isso, né? Embora nós não tenhamos na região casas abrigo, né? Casas que recebam as mulheres vítimas de violência, e na minha opinião, nós aqui na região não temos as especificidades necessárias para possuirmos essas casas, porque essas casas, elas normalmente são locais que não podem ser de conhecimento do público em geral, né? É um local que demanda segurança. Então, eu vejo muitos municípios, né, discutirem a instalação, a implantação dessas casas abrigo para essas mulheres, mas eu acho uma situação temerária em cidades pequenas como as nossas, da região, em que todo mundo sabe, todo mundo saberia onde são essas casas. Sim. Então, ao invés de tu tirar a mulher de risco, tu ainda pode colocar ela e as outras pessoas também na situação de risco. Então, o que a gente sempre sugere, né, nesses casos? A gente da polícia, nós temos o contato de de diversos locais em Porto Alegre, cidades maiores, que recebem essas vítimas, e em situações de necessidade urgente, que o risco é efetivo, que é um risco grande, que daqui a pouco não adiantaria, né, uma tornozeleira eletrônica ou algo do tipo, ou até mesmo a prisão do autor do crime, porque normalmente quando o risco é grave e o autor acaba sendo preso, nós encaminhamos essas vítimas, então, para esses locais, né? Nós fazemos essa intermediação e encaminhamos as vítimas. A gente aqui na região já fez o encaminhamento de algumas vítimas, né, diante de situações de necessidade. Então, tudo isso para demonstrar que nós estamos preparados, né, para receber essas denúncias, para receber essas mulheres, para dar a atenção necessária, né, nesses casos de gravidade que impõem risco efetivo, né, para as vítimas. Nós contamos também na maior parte das delegacias daqui da região, em especial as delegacias maiores, né, salas das Margaridas, que são aquelas salas de acolhimento, de atendimento especializado, em que a vítima vai ter um ambiente mais humanizado, né, para delatar a sua situação de violência. Nós também, hoje, né, na Polícia Civil, como Soledade atende depois do horário do expediente e finais de semana toda a região, os casos de toda a região e, em especial, né, casos de violência contra a mulher, que são comuns, né, principalmente depois do horário do expediente e finais de semana. Então, nós aqui no plantão de pronto atendimento também procuramos colocar, né, policiais mulheres também para realizar esse atendimento. Então, antes nós não tínhamos quase mulheres no plantão. Sim. E atualmente nós praticamente todas as equipes nós temos uma mulher, né? Eventualmente não dá, mas no geral a gente tenta compor as equipes sempre com uma policial mulher, justamente para dar o atendimento ao que diz a Lei Maria da Penha, né? Que a mulher vítima de violência ela seja preferencialmente atendida por uma outra mulher. Então a gente tem tentado aqui na região, né, dar todo esse suporte, dar todo esse acolhimento, todas as instruções, as orientações para que as mulheres se sintam seguras, se sintam acolhidas, né, se sintam amparadas para delatarem, né, a situação de violência e buscarem, né, a ajuda do Estado. E para a gente finalizar, quem está assistindo agora foi vítima de agressão ontem, anteontem, porque sempre tem essa conversa, né, que a gente acaba vendo muitas vezes. Ah, mas ele prometeu que agora ele vai mudar, ele prometeu... E eu, como jornalista, a gente acompanha sempre o trabalho de vocês, a gente vê muito isso. Quem bate uma vez vai bater de novo. Mas a mulher que apanhou, que sofreu agressões, tem sofrido neste momento assistindo esse vídeo, como é que ela faz para denunciar? Ela vai na delegacia, faz um boletim de ocorrência, porque tem isso, ela sabe que o cara tá lá, ela vai chegar em casa, ele vai estar lá de novo, ele vai chegar à noite, e ela quer agora, neste momento, uma medida protetiva. Ela já consegue isso de forma rápida indo na delegacia? Com certeza... A gente entende, né, a questão de rompimento do ciclo de violência, ele é complexo, né, demanda uma série de questões, né, que são particulares, que são individuais. Muitas vezes até a mulher conseguir romper com esse ciclo, né, conseguir delatar a situação de violência, é um processo lento, é um processo doloroso. Cada vítima, né, ela tem um momento que ela consegue fazer isso. E a gente tem essa sensibilidade, trabalhando, né, como disse, quase 20 anos com mulheres vítimas de violência. Mas a gente impõe, como já expliquei aqui, né, anteriormente, sobre essa necessidade. Muitas vezes tu pode ser um alvo de um feminicídio e
e acaba retardando a ocorrência, acreditando que as coisas vão mudar, e isso acaba te expondo num risco muito grande, né? Então, o importante é que mesmo que depois, lá na frente, né, não se vai dar continuidade com o processamento do autor do crime, como a gente sabe que muitas vezes acontece, é importante fazer o registro, porque de alguma forma o registro da ocorrência, ele inibe com que o autor da violência, né, o autor do crime, ele avance nos próximos passos, né? E isso é demonstrado, como disse, estatisticamente. Então, as mulheres, elas podem procurar a delegacia de polícia. Nós hoje estamos preparados para orientar, para de forma individual esclarecer todas essas questões, tudo que eu estou dizendo aqui, né? A mulher que nos procurar na delegacia de polícia, ela vai receber essas orientações em caráter, né, individual. Hoje as medidas protetivas, elas são decretadas praticamente de forma imediata, né? Nós temos o período da lei, né, para decretação da medida protetiva, mas aqui na região, menos de 24 horas, às vezes 2, 3 horas, nós já conseguimos, né, com que seja decretada a medida protetiva, porque o encaminhamento ele é feito de forma imediata pela Polícia Civil, e no Poder Judiciário ele também é analisado de forma imediata. Então, muitas vezes, em questão de 2, 3 horas, a gente já tem a decretação da medida protetiva, né? Então, a mulher acaba que não tem esse desgaste, né? Muitas vezes ela faz o registro, ela guarda na casa de um parente, de um amigo, de um vizinho, até que o autor seja intimado, muitas vezes notificado para deixar a residência, né? Porque é um direito da mulher vítima de violência, então esse afastamento, né, do autor do crime da residência. Então isso acaba acontecendo de forma tranquila, sem que a mulher seja colocada, né, numa nova situação de risco, né? Então as nossas mulheres, elas de fato, hoje as coisas têm funcionado de uma forma sistemática, de uma forma efetiva. Então hoje a gente até entende que muitas vezes as pessoas não acreditem no sistema, mas eu que estou dentro dele, que trabalho junto, né, com a violência contra a mulher, eu posso afirmar que hoje o sistema, né, de realização do registro de ocorrência, decretação de medida protetiva, o cumprimento das medidas, eles de fato são efetivos e eles têm o condão, sim, de proteger as nossas mulheres. E para finalizar aqui, a delegacia, agora que fugindo um pouco do assunto, bem servida, inclusive com a Draco, né? Cheguei agora ali, vi até uma plaquinha aqui na sala ao lado, quer dizer, a delegacia aqui de Soledade atendendo todas as demandas aqui, como a senhora bem falou, toda a nossa grande região. Sim, em 2019, quando eu assumi como delegada regional da 24ª região, eu assumi 2 compromissos, né, com a região, que era uma atenção especial, né, ao atendimento de grupos vulneráveis, que aí envolve mulher, criança, idoso, né, os animais também, que é uma pauta minha. E a gente, de fato, conseguiu, né, atender essa bandeira. Criamos Sala das Margaridas, cartórios dos animais, inclusive o primeiro cartório do estado é nosso, aqui de Soledade. Nossa. Então, a gente conseguiu dar vazão a essa bandeira, né, que era de um atendimento mais humanizado, mais qualificado para os nossos grupos vulneráveis. E a outra bandeira, né, na minha gestão, quando da minha posse referi, era de um enfrentamento efetivo às organizações criminosas. E a gente conseguiu, depois de anos, né, já vindo fazendo esse enfrentamento, coroar esse enfrentamento com a criação de uma Draco, que é uma delegacia de repressão ao crime organizado, aqui junto à delegacia regional, delegacia essa, então, que está à disposição de toda a região, trabalhando somente com as organizações criminosas. Então, diferente das outras delegacias de polícia da região, que recebem ocorrências diárias e registros de ocorrência comuns, né, a Draco, que é a delegacia, né, especializada, ela busca aquilo que ela faz. Então, ela monitora as organizações criminosas da região e atua, né, em cima dessas organizações. Lavagem de capitais, lavagem de dinheiro, né, muitas vezes desmantelando economicamente essas organizações. Inclusive, ano passado tivemos uma operação, né, que retirou, né, de cerca de 10 milhões em patrimônio, né, de uma organização criminosa regional. Então, uma delegacia muito efetiva e muitíssimo importante aqui para a região. Nos próximos, ela é uma delegacia nova ainda, a gente ainda está se estruturando, mas a nossa ideia, né, é ampliar bastante o serviço dela, principalmente para as cidades ao entorno, né, de Soledade, não somente Soledade, embora ela esteja situada em Soledade, né, ela vai atender toda a região, como Espumoso, Tapera, né,
Barros Cassal, Fontoura Xavier, enfim, a região da erva também, que é da nossa região, Arvorezinha, Ilópolis, Putinga, Antagorda. Então, é uma delegacia que está à disposição para todas essas cidades aí da região. Bacana, Draco, que causa arrepio aí nos bandidos aqui da nossa região. Delegada, obrigado por ter nos recebido, é uma grande satisfação que a gente venha até aqui e trazer esclarecimentos de extrema importância em um mês que é justamente um mês de extrema importância para a mulher. As considerações finais. Com certeza, né, o Outubro Rosa, né, é aquele mês que a gente dedica ao autocuidado da mulher, as mulheres se cuidando, buscando, né, a sua saúde, a sua autoestima, e a questão da violência está totalmente ligada à questão do autocuidado, da questão da autoestima, né, como que uma mulher que é vítima de violência, que passa por essa pressão psicológica diária, ou muitas vezes, né, uma violência física, ela vai lidar com a sua autoestima, né, então é muito difícil. A gente tem que organizar a casa e a primeira medida é, de fato, né, se libertar dessas situações que são nocivas, né. No mês de agosto tivemos o Agosto Lilás, também foi um mês muito intenso, né, pautado daí somente na questão da violência, mas a gente percebe que é muito importante ainda, sim, né, a gente ter esses momentos, esses meses, essas datas em que a gente para e discute essas questões e volta o olhar do Estado, o olhar da sociedade, o olhar das próprias vítimas, né, das próprias mulheres para essas questões, porque como a gente tem dito, né, e até foi o foco dessa entrevista, né, os feminicídios no nosso estado, né, em aumento, embora na nossa região esses números estejam diminuindo, mas no estado, né, os números estão em acréscimo. Então, essas datas são muito importantes, sim, para que a gente traga à tona, né, essa temática, reflita sobre isso e busque medidas, né, principalmente para enfrentar aí essas questões. Agradecemos novamente e sempre que vocês precisarem, os nossos microfones estão sempre abertos. Volto para a redação, o jornalista Fernando Cooper para a Rádio Planetário e Rádio Líder.